Quero dizer para os senhores que esse é um júri simulado, portanto, não é um júri real. Aquele réu não é um réu verdadeiro, mas deveria ser. E a título de esclarecimento, o tribunal do júri só julga os crimes dolosos contra a vida, ou seja, homicídio, por exemplo, tentativa de homicídio. Se o réu tivesse levado os bens do bolão, não seria julgado pelo tribunal do júri. Ele ia para júri singular, ou seja, ia ser julgado apenas pelo juiz, porque não seria considerado um crime doloso contra a vida, mas sim um crime contra o patrimônio, ou seja, o roubo seguido de morte. Então, às vezes, vocês veem na televisão falar: olha, o cara roubou e matou, e não foi a júri. Por quê? Se o júri julga os crimes dolosos contra a vida. Justamente por isso, porque no Código Penal não é considerado um crime doloso contra a vida, mas sim um crime contra o patrimônio. É um roubo seguido de morte. Bom, qual é a diferença do júri singular para o júri popular? Ou do julgamento singular para o julgamento popular? É que no julgamento singular, o juiz é que julga. Ele, o promotor acusa, o advogado defende, e quem julga é o juiz. Ele dá a sentença. No caso do júri popular, o promotor acusa, o advogado defende, mas quem vai votar se o réu é culpado ou não são os senhores jurados. Essa é a diferença. Bom, aí nós temos o professor, e quando vai para os tribunais, no nosso direito, todos os acusados têm direito ao chamado duplo grau de jurisdição, ou seja, eles podem ter a sentença revista por tribunais superiores. Nós temos como tribunais superiores no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que seria a segunda instância. Nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que seria a terceira instância, julgaria os problemas de ilegalidades, ou seja, as leis que foram transgredidas no júri, é só isso que ele julgaria, não o mérito da questão. E o Supremo Tribunal Federal, que julga se todos os preceitos constitucionais foram levados em consideração, e não vai também julgar o mérito, julga só se os julgamentos foram feitos baseados na Constituição ou não, se foram seguidos os ritos previstos na Constituição. Consta nos autos que no início da manhã do dia 1º de maio, por volta das 7 horas, o mototaxista Pedro Rosário Batista, conhecido por Bolão, 36 anos de idade, morador da rua Serafino Barbosa, no Jardim Santa Ifigênia, em Olímpia, nesta comarca, foi encontrado morto por um pescador nas proximidades da estrada vicinal Diógenes Breda Filho, ao lado da chamada Lagoa Azul, e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Barretos, onde foi constatado que ele morreu em razão dos ferimentos. Enfim, o réu, senhor Ricardo de Caprio, vulgo Sombra, foi pronunciado como incurso no artigo 121, matar alguém. Parágrafo 2º, homicídio qualificado, se o homicídio é cometido, primeiro, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, cuja pena é de 12 a 30 anos, por ter assassinado com um golpe de faca, conforme laudo do IML, Instituto Médico Legal de Barretos, na noite do dia 31 de abril de 2014, por volta das 21 horas, Pedro Rosário Batista, conhecido por Bolão. Agora eu chamo primeira testemunha de acusação. A senhora estava no bar, junto com o seu marido? Não, meu marido chegou quando ficou a gente conversando. A senhora estava sentado na mesa com o senhor Sombra, e o seu marido chegou e pegou vocês dois lá, sentados na mesa do bar. Mas vocês estavam sentados de que forma? Juntinhos um do outro? Não, apenas conversando. Um em cada cadeira, de frente, não era junto. E no dia 31 de abril de 2014, às 10 horas, fui lá em casa desesperado, com marca de sangue na camiseta, falando que tinha matado uma pessoa.
Mas Ele estava com a motocicleta do seu bolão? A pé. Ué, ele foi a pé? E onde o senhor mora? Eu moro na Santa Efigênia. E ele foi lá da prainha, na Santa Efigênia, a pé? Ah, isso aí eu não sei se ele chegou a pé. E o que ele falou pro senhor? Falou chegando desesperado, falou que tinha matado um cara. Aí eu perguntei o cara e não falou o nome. E pelo jeito que ele agia, dá pra perceber que ele estava mesmo drogado ou não? Tava drogado sim. Defesa. O Sombra estava precisando de drogas e na hora que ele chegou na sua casa ele estava drogado? Sim, por causa que ele foi drogado e queria mais drogas ainda. Depois de matar? Ah, com a gente ele era normal. Conversava normal, não era muito agressivo. Tratava bem as pessoas. E ele tinha dinheiro? Onde que ele arrumava o dinheiro? O senhor sabe onde que ele tinha dinheiro para emprestar, por exemplo, o senhor Sombra? Tinha alguma outra atividade extra no ser mototaxista? Agora, testemunha de defesa, a primeira testemunha de defesa. A senhora estava no bar no dia dos fatos em que o Sombra acabou brigando com o senhor Bolão? Meio que teve uma briga lá dentro, porque a esposa ela estava com o Bolão. A senhora sabe se ele era viciado em droga? Bom, pelo que eu sei, ele usa sim, que ele comprava do Bolão. Alerta o senhor que mentir na testemunha que mente está sujeito a um processo criminal. Tá? O senhor ouviu mais alguma coisa do Sombra aqui sobre esse fato? Ou antes, se ele comprava realmente droga do seu Bolão? Comprava. Promotoria. Você fazia parte do esquema dos dois? Não. Mais alguma pergunta? Defesa. Vocês eram amigos pessoais, tipo de um contar as coisas que faziam para o outro? Não responde. Não? Silêncio no tribunal. Senhor Ricardo DiCaprio, vulgo Sombra, o senhor está ciente das acusações que pesam sobre o senhor? O senhor era amigo e matou ele, senhor Ricardo? Ele tentou me bater primeiro. Eu só agi por legítima defesa. Mas o senhor conta pra gente, descreve pra gente como foi o fato, desde a sua saída na garupa dele, lá do ginásio dos esportes, até a prainha, como se deu os fatos, por favor. A gente foi pra prainha e chegou lá e eu pedi droga pra ele, que ele já tinha me fornecido antes. Pode continuar. Ele tinha me fornecido antes e ele falou que não tinha. Eu pedi dinheiro pra ele. Na hora ele ficou nervoso, descontrolado e começou a gritar falando que não tinha e me deu um tapa na cara. Daí eu agi contra ele pra me defender e aí ele caiu e... Excelentíssimo juiz, senhoras e senhores jurados, cara advogado de defesa. Gostei do seu sapato. Senhoras e senhores presentes. Bem, consta dos autores que o senhor Ricardo DiCaprio, trabalhador rural, está sendo acusado de ter assassinado por golpe de faca no dia 30 de abril de 2014, Pedro Rosário Batista, conhecido por Bolão, dois taxistas, 36 anos de idade, morador de rua, Serafino Barbosa, de Santa Efigênia, em Olímpia. Ele devia dinheiro pro Bolão, ele devia dinheiro de drogas, ele devia dinheiro que ele pegou emprestado, ele já estava tendo um caso com a sua esposa. Pô, se o cara não querer matar o cara por isso, já é muita coisa. Porque, segundo ele, estava sendo ameaçado pela família do Bolão. Creio que se o Bolão era um traficante de drogas, sua família também era. Então, se ele não paga as drogas, ele tem que ser cobrado. E qual a melhor forma de cobrar alguém? Ameaçando ele de morte. Você não vai pagar a droga, então você vai ter que pagar a droga da sua vida. Essa eu acho que é a única ameaça que ele sofreu. Se ele devia drogas, devia dinheiro, ele tinha que pagar as drogas e o dinheiro que ele devia. Mas quando não tinha dinheiro, ele tinha que pagar, ele queria pegar mais dinheiro emprestado. É claro que a única forma dele escapar disso era matando o seu fornecedor. A única forma dele escapar de todo esse enrosco que ele estava era matando. Creio eu que ele sabia que se ele tivesse roubado a carteira do Bolão, ele não passaria pelo júri, ele seria imediatamente preso e culpado. Como é que a gente vai deixar um homem solto desse? O fato, o assassinato ocorreu em 2014, estamos em 2016. Não que um homem chegasse pra você e falasse, ó, matei o seu filho, você querer.
Ele estava devendo umas drogas e eu matei ele sem querer. Ele escorregou e a faca passou das costas até nas nádegas dele e ele morreu. Bom, não creio eu que se fossem os seus filhos ou algum parente seu, você ficaria nervoso. Você saberia que é uma história falsa. Creio eu que os jurados vão julgar da maneira certa e vão acusá-lo do sono. Esse é o meu depoimento. Deixar o sujeito deste solto nas ruas é deixar a sociedade em risco. É deixar nossos filhos e filhas em situação de perigo constante, pois este já mostrou que por um motivo fútil qualquer pode tirar a vida de alguém. Já imaginaram se ele, para poder comprar drogas, senhores jurados, assaltar sua filha ou seu filho e para isso esfaqueá-lo ou matá-lo? Senhores jurados, eu só gostaria de relembrá-los de que ele, o Bolão, estava com dinheiro, estava com uma moto, e porque o que levou ele não pegar o dinheiro, já que ele queria dinheiro, e matou? Eles não acham isso um pouco meio estranho, ou muito estranho? Como uma pessoa liga, que vai falar com um amigo para pedir dinheiro e acaba matando em vez de pegar o dinheiro. Gostaria que vocês pensassem nisso. Excelentíssimo juiz de direito, caro promotor, senhores jurados, senhoras e senhores presentes. Ora, senhoras e senhores, o corpo da vítima estava com sinal de facada nas costas e na nádega, sim, como alega a promotoria, mas não em razão de ter agido o trabalhador, o senhor Ricardo, com a intenção de matá-lo, mas sim ao ter reagido após ter sido agredido por ele e ter entrado em luta corporal. Este acabou se retorcendo e se debatendo e por isso a faca acabou cortando as suas costas e as suas nádegas. Inclusive, senhores jurados, o próprio laudo do Instituto Médico Legal, o IML de Barretos, mostra que o corte apresentado no corpo da vítima foi cortante, ou seja, significa que o acusado usou a faca no sentido da direita para a esquerda, com a intenção de se defender e não para a frente, como se fosse enfiar a faca na vítima com a intenção de matar. Portanto, senhores jurados, o senhor de Crapo realmente não teve a intenção de matar e agiu sobre a excludente de ilicitude, legítima defesa, sendo a medida da mais correta justiça a sua absolvição. Portanto, senhores jurados, o senhor de Cabo realmente não teve a intenção de matar e agiu sobre legítima defesa, sendo a medida de mais correta justiça a sua absolvição. Mesmo porque, senhores jurados, não existe usados qualquer requisito, qualquer vestígio, qualquer sinal, mínimo que seja, de prova que o senhor Ricardo tenha agido com a intenção de matar o senhor Bolão. Mas tenham certeza, nobres jurados, a única forma de vocês saírem daqui, com certeza que poderão no futuro dormir tranquilos, colocando a cabeça nos seus travesseiros e terem a certeza que não cometeram nenhuma injustiça, é absolvendo o senhor Ricardo, pois este é inocente. Condená-lo seria o mesmo que jogar alguém honesto, trabalhador, alguém que sempre cumpriu com suas obrigações, numa jaula de leões, dentro da faculdade do crime, como que se tornam hoje os nossos presídios. Vou ligar para meus amigos. Mano, vou ligar para eles. Vou falar que eles querem ter uns livros na porrada. Senhor Ricardo DiCaprio, vulgo Sombra, o senhor está ciente que o senhor foi julgado pelo tribunal do júri, da primeira sessão do júri do Wilkin Neves, e o senhor foi condenado como homicídio qualificado. O senhor não deu chance de defesa para o seu oponente. O senhor foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Declaro encerrados os presentes trabalhos relativos à primeira sessão, à primeira reunião do Tribunal do Júri da Comarca Wilkin Neves do ano de 2016. Nossos agradecimentos a todos que de uma forma ou de outra colaboraram para a realização deste ato deste Tribunal do Júri. E esperamos que mais uma vez
se tenha praticado a mais digna e verdadeira justiça.